agora nós vamos falar especificamente do nosso país. Brasil, o país das águas, tá? O Brasil é um país abundante em recursos naturais. Tanto quando a gente fala em recursos bióticos, que são os seres vivos, tanto quando a gente fala nos recursos abióticos, que são os seres não vivos, como é o caso do solo, dos minerais, da água. Então, nós somos um país muito rico com relação aos recursos naturais. No nosso território, está concentrado cerca de 15% de toda a água doce do mundo, tá? Então, é um país que conta com importantes rios, como é o caso do Rio Amazonas, do Rio Tietê, do Rio São Francisco, do Rio Araguaia, entre outros rios ainda bastante importantes também. E nós também vivemos num país que abriga importantes aquíferos. O que são aquíferos? São aqueles reservatórios de água doce subterrâneo, né? Então, a gente tem ainda esses reservatórios muito importantes, como é o caso do aquífero Guarani, do aquífero Alter do Chão, do aquífero Cabeças, do aquífero Furnas e entre outros aquíferos bastante importantes. Viver num país com uma riqueza tão grande de água como nós vivemos é um privilégio, tá? Há séculos, as centenas de povos indígenas brasileiros viviam próximo dos rios, tá? Até hoje, povos tradicionais como os povos ribeirinhos e as comunidades caiçaras vivem próximos aos rios e mares, respectivamente por quê? Porque eles dependem da água para sua economia, já que as suas moradias são ao redor da água, eles utilizam o lazer na água, eles fazem rituais religiosos na água e eles vivem da pesca, tá? O conjunto de recursos hídricos de um território constitui toda a parte da hidrografia. Essa parte hidrografia, vocês estudam também junto com o professor Gieder, lá na aula de geografia, né? Para facilitar a administração desses recursos, o Brasil foi dividido em 12 regiões hidrográficas, que correspondem ao quê? As bacias hidrográficas, tá? Ou conjuntos de bacias, com características ambientais, sociais e econômicas similares. As regiões hidrográficas brasileiras são a Amazônica, Tocantins-Araguaia, Atlântico Nordeste Ocidental, Parnaíba, Atlântico Oriental, São Francisco, Atlântico Leste, Atlântico Sudeste, Paraná, Paraguai, Uruguai e Atlântico Sul. Então, vocês têm aqui na página 167, a distribuição dessas bacias que eu acabei de comentar com vocês, tá bom? Bom, mesmo sendo abundante, a distribuição de água doce pelo território, ela é desigual no Brasil, tá? De modo geral, as regiões norte e centro-oeste apresentam a maior disponibilidade hídrica e têm o menor número de habitantes também, tá? Enquanto que a região Nordeste, Sudeste e Sul apresentam a menor disponibilidade de água com o maior número de moradores. Observem esse mapa aqui, ó. Ele ilustra bem certinho. Maior quantidade de água aqui na região Norte. E olha o mapinha mostrando a quantidade de indivíduos. E aqui, com a menor disponibilidade de água e olha a concentração habitacional, né? Então, a disponibilidade de água é marcante para a distribuição dos seres vivos no território brasileiro. O Pantanal, por exemplo, é um ecossistema marcado por variações sazonais, em que as cheias indicam ambientes terrestres nos meses de verão e os meses de outono e inverno na mesma região é drenada. Então, tem um rebaixamento do nível das águas dos rios. Na Amazônia, as chuvas são abundantes durante todo o ano, tá? E nesses locais, a vegetação é constituída por espécies resistentes a longo período de seca, como... Na Amazônia, a gente tem chuva durante todo o ano, por isso a gente tem uma grande diversidade biológica, tá? Já na Caatinga, que a gente tem seca durante quase todo o ano, a vegetação é constituída por espécies resistentes a longos períodos de seca, tá? Como é o caso dos cactos. Os cactos, eles são vegetais que não têm folhas, já é uma adaptação para quê? Para que ele tenha uma economia maior de água, porque esses vegetais não transpiram tanto. No centro do Brasil, a gente tem o bioma chamado Cerrado, que é esse bioma que nós habitamos, tá bom? É aqui que nascem os rios, que formam 6 das 12 principais bacias hidrográficas do Brasil. Então, aqui nascem os rios Parnaíba, Paraná,
Paraguai, Tocantins, Araguaia, São Francisco e a Bacia Amazônica também. No ano de 2017, grande parte da obra de transposição do Rio São Francisco foi entregue à população do semiárido nordestino, tá? Nessa obra, integrou o Rio São Francisco aos rios temporários do semiárido por meio de canais. E isso fez com que 1 milhão de pessoas que vivem nessa região muito seca do Brasil fossem atendidas com a disponibilidade de água durante todo o ano, tá bom? A Mata Atlântica estende-se por toda a região costeira brasileira e recebe diretamente a influência da umidade do oceano. Por isso, Atlântica, que vem a umidade ali do Oceano Atlântico, tá? No extremo sul do país, nós temos os pampas, que a gente pode encontrar água, às vezes até no estado sólido, na forma de neve, quando os invernos chegam nas regiões montanhosas. Então, o Brasil é um lugar que tem uma grande variedade de biomas, como nós já trabalhamos os biomas brasileiros nas unidades anteriores, tá? Bom, o que eu quero que vocês façam agora para mim, tá? Nós falamos então da água nos ambientes da Terra, diferenciamos os ecossistemas aquáticos em ducícolas e marinhos, falamos das características de cada um deles, falamos dos ecossistemas terrestres e entre esses ecossistemas citamos que o Brasil é um país muito rico em recursos naturais, tanto recursos bióticos como recursos abióticos, e que nós temos concentrado aqui no Brasil cerca de 15% da água doce mundial, tá? Porém, a distribuição geográfica dessa água é desigual. Região norte tem muito mais água do que a região nordeste e sul. E também vimos que a quantidade de população nessas regiões também são diferentes. Lá na região norte temos mais água e menos pessoas. Na região nordeste e sul temos menos água e mais pessoas, né? Falamos um pouquinho das características de cada bioma, só relembrando o que já foi trabalhado lá atrás. Bom, agora que vocês vão terminar de assistir esse videozinho, vocês vão, então, dar uma lidinha no capítulo 11, só para fazer o grifo das partes principais, e vão responder para mim os módulos 34, 35, 36, e vão fazer o para conferir. Terminando de fazer essas atividades, tirem as fotos e me enviem. Não esqueçam de, quando for enviar a foto, colocar o nome, porque senão a prof não sabe quem está enviando a atividade. Combinado? Então, para hoje é isso. Eu quero todas as atividades feitas, de preferência hoje, senão vocês têm até a próxima aula para estar me enviando essas atividades como tarefa. Combinado? Até mais, sexto ano!